Bom, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Hoje, prazer estar aqui com a Tuane. A gente se encontrou em alguns momentos, ela também já foi no festival e ela vai estar falando aqui para a gente dos seus projetos, dos seus trabalhos. Obrigado por ter aceito o convite, Tuane. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz sempre de participar aí no festival. Já é uma parceria que vem de tempo e que bom, né? E terão outras. Sim. Deixa eu ver só, a gente entrou aqui. Então, eu queria primeiro também agradecer a equipe do festival de voluntários que ajuda sempre toda essa preparação, o pessoal que fica por trás e pela frente, daqui a pouco o pessoal vai estar aqui também envolvido, e falar que o festival é pautado nas questões dos direitos humanos, da educação e do meio ambiente, né? E mais do que nunca precisa discutir essas questões são urgentes, né? Assim como questões do Brasil. Eu queria fazer leitura, ler aqui o seu currículo. Você nasceu num bairro, né, na periferia de São Paulo, em Taboão da Serra, é filha de professora de uma escola pública e encontrou na fotografia um jeito de se expressar. Sua carreira no fotojornalismo foi iniciada em 2016. Seu trabalho está relacionado com temas que envolvem a democracia, a igualdade de gênero e a justiça social. Empenhada em aliar convicções políticas com o trabalho, Tuane tem um enorme desejo de participar e transformar a realidade que vive e fotografa. Convicta que a mulher pode e deve participar de todos os espaços sociais, sabe que a fotografia e o fotojornalismo não poderiam fugir dessa regra. Suas fotos se integram exposição na Memória da Resistência em 2018, ou da 8ª Mostra de Fotografia da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. Seu trabalho já foi publicado em diversos lugares, como a Folha de São Paulo, Capital, National Geographic, Vice, entre outros. Hoje ela integra o time de 6 do coletivo FARPA, uma agência criada por fotógrafas e fotógrafos movidos pela inquietação de contar grandes notícias de vida e de luta, sempre na perspectiva dos seus protagonistas, preservando sua voz, sua visão e seus interesses e colocando nossa imagem a serviço de um mundo melhor. Você, aqui no seu texto, na sua biografia, você faz parte desse grupo de... você fala da questão de gênero, você faz parte do grupo de jovens mulheres que têm a fotografia como ferramenta de luta, né? O que te motiva, o que te inspira o dia a dia nessa luta, como jovem, né, e mulher? Eu acho que tudo começa, acho que lá em Taboão da Serra, a minha mãe, ela é uma pessoa muito envolvida na comunidade que a gente vive, assim, hoje ela é diretora, mas a minha mãe sempre foi muito envolvida, não digo com política, assim, a coisa mais partidária, mas eu sempre vi a minha mãe acompanhar diversos assuntos, diversas causas nesse meio, sempre relacionado a direitos humanos, sempre tentando ajudar a comunidade que ela vive, que a gente vivia lá em Taboão, ela vive, né, até hoje, eu que tô morando mais aqui para o centro agora, mas eu cresci nesse ambiente mais me entendendo como mulher independente, e sempre foi só eu e minha mãe, então eu acho que a inspiração vem muito dela, assim, dessa coisa política, de ir para manifestação. Minha mãe também sempre foi para manifestação quando era mais nova, ela tem muitas histórias disso, meu avô me contava. Então, e a minha mãe, ela sempre me ensinou a ser muito envolvida com movimentos sociais, enfim, tudo. Sou petista por causa dela, assim, desde pequena. Então, eu sempre fui envolvida com política, né? Desde pequenininha. Então, acho que o meu trabalho, ele é isso, porque eu cresci vendo ela fazer isso, ela tentar fazer diferença no ambiente que ela vive, com as pessoas que ela vive, e também sempre muito relacionada com outras mulheres. E quando eu comecei a fotografar, comecei com mídia independente também. Então, eu era uma das poucas mulheres também que estava ali na rua. E eu só tive coragem também de começar a fotografar em manifestações e entrar em ocupações também por conta de outras mulheres que eu via na rua, que são as meninas do Mamanas, né? Então, toda a minha trajetória, ela se inicia estando focada em outras mulheres que também estavam fotografando,
quando eu olhava ao redor, eu também era uma das poucas mulheres que estavam ali. Eu acho que hoje está mudando bastante isso, mas eu acredito que foi uma coisa meio orgânica, eu estar usando o meu trabalho para falar de temas e assuntos relacionados a direitos humanos e política, sabe? Acho que foi uma coisa natural de mim. Eu não Natural. conseguiria fazer outra coisa, não faria jamais outra coisa da minha vida. Mas eu estava lendo que você estava pesquisando sobre você, que você também gosta muito de música, né? Pois Que é, você então. também queria fazer música. Eu comecei a fotografar, na verdade, minha ideia de ser fotógrafa era porque eu tinha uma banda e eu nunca tive muito talento para isso. Tive muita vontade, mas não tinha talento. Eu era baixista. E aí eu percebi que eu não tinha talento nenhum para aquilo. Eu falei, pô, como é que é uma forma de eu estar no meio da cena musical, junto com os meus amigos, nos shows? Já que eu não vou poder estar lá tocando, eu vou fotografar então os shows. Aí foi quando eu decidi que eu ia entrar no Senac, fazer um curso técnico. E para começar a fotografar show, basicamente a minha ideia era essa. Só que essa minha veia política também nunca me deixou sossegar. Eu nunca fotografei show na minha vida, assim, nunca. Eu entrei para fazer isso, mas meu caminho trilhou outro rolê, assim. O Kenny Andrade foi meu professor de fotojornalismo, acho que você, não sei se você conhece o Kenny Sei. Andrade. Sim, claro, claro. E aí, quando eu comecei a ter aula de fotojornalismo, eu fiquei assim, tipo, meu Deus, é isso que eu preciso fazer. Desisti toda da ideia inicial e falei, eu vou pro fotojornalismo, porque é isso que eu quero. E foi na época, né, de 2013, quando começou Nossa. aquelas primeiras manifestações, que eu não fotografei essa época. Eu ia como manifestante, mas eu não fotografei. Foi só em 2016, na época do impeachment da Dilma, que eu fui mais pra rua e comecei a conhecer as meninas das Mamanas e comecei a entender que eu poderia começar a fotografar também. Eu achei importante começar a registrar aquilo. Tá. Mas eu vi também que você, no ensaio que você estava fazendo, você estava fazendo ensaio e lembrou de uma música do Wilson das Neves, né? Um trecho da música. Você tem isso? Acontece como você gosta muito de música, na hora de editar, ou na hora de estar no campo, você pensa, né, nessa questão da edição, ela te inspira de alguma forma a música? Totalmente. Acho que até na quarentena eu acabei soltando alguns autorretratos, foi uma coisa também meio de terapia para mim, assim, pelo momento que eu estava vivendo ali, confinada, sem conseguir trabalhar, eu comecei a me autorretratar porque eu precisava fazer alguma coisa, senão eu ia ficar louca. E eu sempre usava a música também para. Eu não escrevo, eu escrevo, agora eu estou treinando mais escrever, até para fazer matéria e tal, só que eu não consigo me expressar tanto por escrita. E a música, ela me ajuda muito a me expressar e a entender, a conseguir colocar as minhas ideias em ordem, assim. E o que eu usei do Wilson das Neves foi da manifestação agora, que foi uma retomada antifascista, que foi puxada pelos torcedores do Corinthians. E naquele primeiro domingo na Paulista, quando eu olhei ao redor e eu vi que tinha trabalhadores, os entregadores, né, o pessoal do rap, do Uber Eats, e moradores de rua entrando e segurando, pedindo faixa emprestada para participar. E os corintianos também, vendo que aquilo era um movimento também de arquibancada, era um movimento popular, né? Diferente das outras manifestações que vieram depois disso, aquele primeiro domingo foi de fato um grande movimento popular e foi de fato tudo aquilo que a gente espera que seja uma manifestação de verdade, eu vi acontecer como poucas vezes eu vi em outras manifestações. Óbvio que as manifestações de esquerda tem sempre o povo, o trabalhador, MTST, mas isso foi uma coisa tão orgânica, sem nenhuma instituição, partido, sindicato, nada por trás, foi uma coisa tão, assim, natural de ver, e você vê que era realmente o povo preto e o povo favelado, o povo periférico que estava na rua, que eu não consegui parar de pensar no Wilson das Neves, né, que ele diz que, enfim, quando o morro descer não vai ser carnaval, enfim, guerra civil. Então, aquilo na hora veio na minha cabeça, assim como vem diversas outras músicas nesse sentido. Eu consumo muita música. Quando eu era mais nova, eu consumia muita música americana, só que depois de um tempo eu comecei hoje, basicamente, eu só consumo música brasileira, assim, samba, MPB, rock brasileiro. Então, porque eu acho que português a gente tem que consumir música brasileira, né? Nada vai expressar melhor a nossa vida do que os nossos cantores. Toca mais, né? Porque tem a música próxima. Eu vou comentar só algumas pessoas, né, que estão aqui, pessoas queridas, o Sérgio Silva, né? Saudade. O Sérgio é o culpado. Ele é um dos fundadores do Farpa, inclusive. Ah, Ele não tá. está mais, mas ele foi um dos fundadores do Farpa. Eu convivi com ele também durante 6 meses num curso, ele também foi no festival. A Rosângela Andrade. Ô, querida, corintiana também, hein? O Lauro Corintiana. Corel.
né, fantástico cineasta, a Sim. Ju Fontes. A Ju sempre bacana, parceira. bacana tá vindo. Você também, a gente vai perceber um pouco, você, só finalizando essa questão de gênero, você vi também que você, em alguns momentos, nessas manifestações, foca as mulheres que estão nas manifestações. Isso é uma pauta que você se preocupa quando você vai fotografar também, além do dia a dia, e você também tem esse olhar mais atento a mulheres que estão, o que elas fazem, como elas fazem? Eu não digo tanto em manifestação, acho que manifestação eu vou com uma coisa mais geral, óbvio que eu sempre, em todo lugar que eu vou sempre procurar uma mulher para documentar, mas nas minhas pautas em gerais, todo assunto, toda a história que eu vou contar, eu tento sempre entender qual é a situação da mulher naquele determinado assunto, no determinado tema, então tem muita pauta que eu faço que sempre é relacionada à mulher, porque eu acho que, enfim, é meio que automático o meu olhar, ele vai sempre para a parte mais feminina, o que está acontecendo com essa situação, está sofrendo algum tipo de abuso, não está? Ou coisas grandes, incríveis que mulheres fazem, que eu também documento. Então, sempre acabo indo para o lado mais feminino da coisa também. Você diz isso porque, né, nessas manifestações, algumas vezes, também tem essa parte de assédio, de violência contra todos, né? Mesmo contra as mulheres também tem bastante, né? Sim, muito. Mas eu também tento, por exemplo, a gente vai começar a ver foto agora, mas tem os bate-bolas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que é uma manifestação popular, não tem nada de manifestação política, mas é o carnaval de rua, é um carnaval do subúrbio do Rio de Janeiro. E eu posso começar a falar já? Não, né? Melhor esperar as fotos. Pode, eu vou colocar. Eu estava esperando só você dar A deixa, né? deixa aí. Mas, então, quando eu fui lá documentar, a Valda Nogueira, que era do Farpa, a Valda Nogueira, ela sempre vai ser a presidenta do Farpa, que infelizmente faleceu e acabou deixando a gente aí no ano passado. Mas a Valda Nogueira documentava muitos bate-bolas, e ela documentava os bate-bolas já da perspectiva das mulheres bate-bolas, né? Porque o bate-bola, ele é o carnaval do Rio de Janeiro, um carnaval do subúrbio, e como dá para ver, eles usam essas fantasias gigantescas, assim, é uma coisa, eu não sei se está mostrando já. Já começou a mostrar. Aqui no Instagram, tá. Então usa essas fantasias Tem um gigantescas. atraso para o Instagram, demora. Tá. Mas os bate-bolas, essas fantasias gigantes é uma coisa muito masculina. Quem se veste de bate-bola normalmente são os homens. As meninas também saem para desfilar na rua, só que elas saem com a fantasia de menina, que eles falam que é uma sainha, uma lycra. E aí eu fui agora no carnaval desse ano e a gente foi documentar as mulheres, entender por que elas. Por que é primeiro que é uma coisa muito masculina e por que elas estão começando aí tá vendo? É uma coisa muito pesada, gigantesca, enfim. Só que, e aí elas me disseram que a ideia delas, o fato de mais mulheres estarem saindo fantasiadas como bate-bola e não com a fantasia de menina é porque elas querem se sentir mais livre, porque quando você sai da fantasia de menina, você usa uma sainha, você usa uma lycra, e aí fica aquela sempre preocupação com o corpo, enfim, estar sempre bonita, sempre maquiada. Quando elas se vestem de bate-bolas, elas podem ser livres igual os homens, e podem sair, brincar e pular o carnaval sem nenhuma pressão estética por trás, né? A Valda Nogueira documentava lindamente as mulheres e eu tinha combinado que eu iria com a Valda esse ano fazer essa documentação. Acabou que infelizmente não deu certo, mas eu achei importante ir e seguir com o plano que a gente tinha, o plano inicial, que era fazer isso juntas, que infelizmente não deu certo, mas inclusive essa turma de bate-bolas, eu acabei não mandando a foto, infelizmente acho que não foi na lista das que eu separei, mas essa turma é a turma bem feito, eles homenagearam a Valda, com a sombrinha que eles usam, tem o rostinho da Valda. E que, enfim, a Valda acabou ficando muito amiga dessa comunidade, várias comunidades, né, de vários times de bate-bola. E aí eles homenagearam a Valda e eu quis ir também para mostrar, né, essa homenagem que fizeram para ela, acabou que não entrou essa foto aí. Só para contextualizar, né, a Valda, ela, como você falou, ela do coletivo e ela faleceu, foi atropelada, né, de uma forma
Sim. Trágica, né? Eu não me lembro em que mês que foi. Foi agosto. Ela faleceu ano passado, em agosto. Em agosto, tá. E aí, setembro, agosto, por aí, não lembro direito também. Tá. Enfim, a Valdinha é a nossa presidenta do Farpa. A Valda era um ser humano encantado, né? A gente não, eu falo que ela quase não era um humano, ela era um ser de luz que é inexplicável a importância da Valda, inclusive para a fotografia brasileira. Uma das metas de nós do Farpa é que o trabalho da Valda ele seja estudado nas escolas, porque eu acho que é essencial. Sim. As pessoas conhecerem a forma que a Valda documentava muita comunidade tradicional, ela tem um trabalho das Sempre Vivas, que é um trabalho lindo, enfim, ela documentava, ela é a pupila do Ripper, né, do João Roberto do Ripper, e aí, Ripper. maravilhoso, mestre, É. Então, e a Valda documentava as pessoas como acho que poucas pessoas conseguem documentar, com um respeito e um carinho muito grande, assim, então a Valda, ela ensinou muito a gente, infelizmente não está mais aqui, mas ainda está, assim, sempre vai estar. Então, ela é a nossa presidenta do Farpa. E esse era um dos projetos de vida dela, os bate-bolas. Tá. Agora a gente vai ver outro ensaio, que é o da Gaviões. Eu separei a Gaviões, ele não é um ensaio fechado, porque ele é um projeto que ele está começando ainda, ele começou, na verdade, alguns anos atrás, só que agora ele vai começar a tomar corpo, eu vou começar, de fato, produzir tudo que eu quero produzir. A minha ideia é documentar a mística corintiana e, enfim, toda a história política dos Gaviões da Fiel, que é uma história política também do Esporte Clube Corinthians Paulista, né, o próprio time. Mas agora mesmo, inclusive, eu tô fazendo... É porque a Gaviões, ela entrou na minha... Ela tá entrando, assim, no meu processo de trabalho como um grande projeto da minha vida, mas nesse meio tempo, enquanto eu não concluo isso, eu acabei soltando algumas pautas, algumas coisas relacionadas a isso, e foi graças a Gaviões também que eu comecei a trabalhar nessa pandemia, de fato, que eu fui para a rua, que eu comecei a documentar o social Gaviões, onde eles estão saindo agora nas ruas para fazer doações, mas enfim, eu vou falar do social quando chegar as fotos. Isso aí são imagens da quadra, em dias de jogos ou em dias de festa do Corinthians. Essas fotos são de 2018, se não me engano. Isso aí foi quando a gente foi campeão em cima do São Paulo. É importante falar isso, campeão paulista em cima do São Paulo. Desculpa. E isso aí... E você, essas imagens, assim, você está bem próxima, né? Uma estética que você procura, o que você pensa que você está bem próximo? Isso aí foi quando eles iam anunciar o tema do samba enredo desse ano, isso aí foi ano passado. Mas sim, eu trabalho só com lente fixa, né? Eu só uso lente fixa e normalmente sempre grande angular, porque eu gosto de estar bem perto, e não tem como não estar perto, até porque a quadra é lotada de gente, você não consegue ficar muito longe das pessoas, eu não vejo nem muito sentido em fotografar gente de teleobjetivo. Isso aí também foi o dia do carnaval, que eles estavam anunciando o tema do samba enredo. E aí eu sou muito corintiana, eu ia em todos os jogos do Corinthians, eu vou até hoje, só não vou agora porque também pandemia, mas normalmente desde 2017 eu vou nos jogos do Corinthians. Aí a gente já começa com as fotos das doações, porque não sei se as pessoas sabem, mas os Gaviões da Fiel, além da organizada, que vai para os jogos, que vai para a arquibancada, que vai para tudo isso, eles também têm um setor social, e esse setor social ele faz trabalhos sociais para a comunidade corintiana, aqui do Bom Retiro, e das outras quebradas também, durante o ano inteiro, desde 69, desde que foi criada. Só que agora, em época de pandemia, inclusive com muitas mortes de filiados dos Gaviões, eles entenderam que eles precisavam estar mais ativos nisso, então todo fim de semana eles saem para entregar doações aqui pelo centro de São Paulo, eles vão em ocupações, isso aí é na favela do Moinho que eles vão. Eles levam desde marmita até roupa, água, máscara, álcool em gel, enfim, eles têm algumas comunidades, a pessoa pode pedir ajuda através do Facebook deles, que eles se organizam, veem o que a pessoa está precisando e vão lá levar. Agora eles estão com a campanha das cestas básicas, que foi encerrada na quarta-feira, eles vão sair para entregar para diversas comunidades também, estão mapeando, né, quem precisa.
E todo sábado eu tô com eles acompanhando aí o processo aí do Social Gaviões. Isso também vai acabar entrando no meu projeto da Gaviões no geral, né? Eu tô também, e aí acompanhando a Gaviões, acompanhando o Social Gaviões, eu também tive a oportunidade de acompanhar a retomada das manifestações, né? Antifascista, que tá indo pra rua, e que foi muito puxada pelos torcedores corintianos, alguns filiados da Gaviões, outros não. Esse aí é o Eduardo, ó. Esse cara, esse rapaz aí da foto preto e branco, ele tava na Cracolândia, a gente foi entregar marmita na Cracolândia, e ele chegou cantando o samba da Gaviões, assim, e todo mundo tava meio longe, foi chegando mais perto dele, ele começou a cantar uns sambas muito antigos, assim, uma coisa muito louca. E aí, no final de tudo, a galera, todo mundo ficou arrepiado, porque ele começou a cantar uns sambas que ninguém conhece, só quem é Gavião conhece mesmo. Eu não conheci um monte, inclusive. E aí ele pediu ajuda para os Gaviões e falou: eu quero muito sair da rua, quero muito tratar meu vício, porque meu sonho é puxar o samba da Gaviões em 2022, 2021. 2021, né, gente? Tá 2020, eu me confundo nas datas. Aí ele falou isso, aí na mesma semana o Kleber, que é o diretor, né, do Social Gaviões, ele conseguiu ajuda para o Eduardo, já levou o Eduardo. Assim que acabar a pandemia, a bateria dos Gaviões vai tocar lá para ele. Eu tenho certeza que em 2021 ele vai estar puxando samba junto com a gente lá na quadra. É. Foi uma história muito foda de acompanhar. Porque é isso, os Gaviões, eles ajudam qualquer coisa que você pedir, que tiver relacionado, que tiver que eles puderem ajudar, eles vão ajudar. É um trabalho muito bonito, é um trabalho político. Quem conhece a história do Corinthians, do Corinthians não, da Gaviões, sabe que os Gaviões nasceram contra o ditador, para lutar também contra a ditadura dentro e fora do Corinthians. E aí a gente vai entrar já nas fotos da manifestação, que era o que eu estava dizendo, que eu consegui acompanhar todo esse processo também a partir da narrativa e da visão dos torcedores corintianos, né? Que foi mais ou menos o que puxou tudo e encadeou essa série aí de manifestações que começou. Então, foi esse dia que eu falei, que foi do Wilson das Neves, que quando eu vi, era um movimento extremamente popular e extremamente absurdo de ver, assim. Foi exatamente esse dia dessa foto, que foi até o que saiu na Zoom, né? Que acho que foi onde você viu o texto. É. E aí, enfim, todas essas fotos e pessoas são pessoas relacionadas, né? São torcedores do Corinthians. E eu juntei isso no ensaio da Gaviões aqui para apresentar, mas eu não sei se necessariamente ele vai entrar no projeto futuro, porque de fato o que eu quero documentar mesmo é a mística corintiana, né? O que é ser gavião, o que é ser corintiano. Eu estou participando agora de um projeto que vai sair, um vídeo para o AJ Plus, que vai ser exatamente isso, vai ser a apresentação da Gaviões da Fiel, a história política e a democracia corintiana para as pessoas entenderem o porquê que esse monte de corintiano está indo para a rua agora. Que as pessoas têm que entender, né? Muita gente não conhece a história da organizada e não conhece a história do próprio time. Até corintiano mesmo, às vezes, não conhece a história do próprio time e do próprio Gaviões, né? Foi em 69, plena ditadura, depois do AI-5, né, que foi criada em contraponto na época, era o Vadielu. Vadielu, isso. E o Chico, eu lembro muito do Chico Malfitani, que agora recentemente também falou, então foi uma questão mesmo de pessoas, apesar de ser popular, são pessoas muito politizadas, né, populares e politizadas que criaram a Gaviões. 12 estudantes, né, de 12 a 15 estudantes. E isso eu não me lembrava. E trabalhadores, que criaram. E aí a coisa foi se tornando mais popular, né? Porque aí foi, enfim, vai mudando diretoria, a coisa foi se tornando mais popular. E é isso, eu acho muito importante, assim, para entender o porquê de você ver tanto corintiano hoje na rua encabeçando essas manifestações, acho que é importante entender de onde vem isso, né? Porque, infelizmente, ainda tem muito preconceito de torcida organizada. Enfim, tem muito corintiano também que é de direita, tem muito corintiano que renega a história do time, que às vezes nem conhece a história do time, não sabe que o Sócrates, além de ser um puta jogador, foi o nosso capitão da democracia, enfim. E aí esse vídeo que vai sair, ele é basicamente isso. Conta essa história.
Tiveram outras participações em menor número, né? Eu vi algumas fotos, tinha da São Paulo, do Palmeiras, da Ponte Preta, do Santos, Sim. era em menor número, mas é uma coisa interessante, né? Que as torcidas né, rompem um pouco essa vontade de, né, todo mundo tá com água na boca, né? De assistir um futebol, de assistir ir num jogo, eu imagino, né? Mas se uniram para alguma coisa, para alguma, sabe, se colocaram na frente, né? Novamente, né, a periferia, né, também, os grupos que nem você demonstrou que estavam lá, né, parece assim, ó, nós não temos mais nada a perder, né, a gente sempre foi prejudicado, sempre foi, né, renegado, o Brasil um dos países mais com justiça social, que a gente tem a perder mais, né? Exato. É isso, até o que eu escrevi no texto da Zoom, se me perguntasse semanas atrás, eu também seria contra aglomeração e manifestações na rua. Mas é que essa população está sendo morta dentro de casa, né? Então, assim, é quarentena para quem? É isolamento para quem? Porque na periferia não existe quarentena, porque as pessoas têm que sair para trabalhar. Então, assim, fora isso, tem todo o genocídio, tem toda a violência policial, as pessoas estão realmente morrendo dentro de casa. E enquanto tudo isso está acontecendo, as ruas estão sendo tomadas por nazistas, sabe, por fascistas. Eu quase nunca vou pro lado deles, assim, para fotografar. Não vou nem ver porque eu não tenho estômago. E aí no domingo, nesse primeiro domingo, eu acabei indo para ver. E assim, o tanto de bandeiras neonazistas, o tanto o discurso era tão absurdo eu não sei nem replicar o que foi que eu vi, assim, não sei nem explicar. E aí, eu acho que é hora da gente começar a disputar a narrativa com essas pessoas, sim, a disputar a rua. Eu acho que, infelizmente, ficar em casa nesse momento não vai adiantar, porque a doença, ela tá chegando dentro das casas dessas pessoas. A violência policial, ela tá chegando na casa dessas pessoas. Então, assim, é muito foda a gente também, na nossa bolha que está fazendo a quarentena, porque eu vivo uma bolha que está fazendo a quarentena, que é uma bolha que pode trabalhar de casa, né? Tem esse privilégio. E é foda a gente ficar também sentado no nosso privilégio julgando quem tá indo pra rua agora, sabe? Porque só essas pessoas sabem o que tá acontecendo e o que motivou elas para ir pra rua. Então eu acho que sim, que é importante manifestações populares nesse momento, porque a gente está sendo atropelado, engolido por esse fascismo absurdo, com um presidente nojento, que quer que todo mundo morra mesmo, para desafogar um monte de coisa para ele. Ele quer que pobre morra mesmo. Ele mesmo é a favor Como é que ele, quando ele era deputado, que ele falava? Que os pobres tinham que fazer vasectomia, os homens, para parar de nascer pobre, enfim. Ele é um homem extremamente nojento. São pensamentos assim, e conseguem, né, quando ele falou das pessoas mais velhas, né, essa coisa, então a pessoa também dos quilombolas, né, porque grande parte também da segunda manifestação tem, né, das vidas negras importam, né, na segunda, que é outra situação difícil, né, periférico. Alô? Eu vou fazer tem algumas pessoas que fizeram algumas considerações aqui, algumas perguntas. Claro. Deixa eu por aqui, voltar um pouquinho. Também querida Nair Benedito. Ai, minha deusa. Então, vou aproveitar para fazer a pergunta: quem são suas referências? É a Nair, óbvio que é a Nair. Eu sempre falo isso para todo mundo, em todo lugar, que as duas maiores referências da minha vida é a Nair Benedito e é o João, é o Ripper, né? Para mim, são as duas pessoas que além do trabalho excepcional, que não tem nem como a gente falar do trabalho fotográfico, mas que documentam as pessoas com um respeito e com... Eu não sei nem explicar, assim, são outros seres humanos encantados, iluminados, que não estão mais no nível humano, eles já transcenderam para mim esse espaço. E a Nair, ela foi a primeira pessoa que eu estudei quando eu comecei a estudar fotografia. Eu fiquei muito feliz que meu primeiro trabalho foi sobre F4, e eu de cara já peguei a Nair Benedito para ser minha personagem, e eu fui estudando ela desde então, e meu sonho da vida era ser a Nair Benedito. E quando eu pude conhecer ela pessoalmente, e hoje poder trocar com ela, assim,
foi assim, como se eu tivesse chegado ao Nirvana, assim. Foi uma coisa muito louca. Ela também escreveu. O Ripper é uma pessoa, né? Adoro também a Nair e o Ripper. E o Ripper também, né? Acho que ambos é de uma generosidade, uma simplicidade. Assim, você conversar com ele, de falar, ele também vai estar aqui logo, né? E a Nair também, a gente está conversando. A Nair fala, Tuane, se você não conhece, vale a pena ver o filme sobre a história do Corinthians, é super curto, tem. Vou ver. Eu adoro a Ney, que toda vez que a gente se fala, ela me passa um filme para ver, assim. Ela Eu acho incrível. Ela sempre manda filme, peça de teatro. Não, eu vi essa peça aqui, que estava no Sesc da Colômbia. Ela é maravilhosa. Beijo, Nair. E vamos mostrar mais algumas, voltar para mostrar as duas últimas imagens. Acho que nem também se não der, não precisa, não, porque, enfim. Tá. Eu não vou nem poder falar muito. Tá. Nesse sentido, né, dessas referências, então são referências, você está falando de referências éticas, e também tem mais algumas referências estéticas. Eu acho que deles são éticas e estéticas, né? E estéticas. E teria mais pessoas? Eu vou falar uma específica que eu também tenho falado muito, que é mais atual, que é a Larissa Zaidan, que ela está agora também, ela está envolvida também como diretora de fotografia, já foi mais pro cinema, audiovisual, mas a Larissa, assim, da nova geração que está vindo, ela é cabulosa. Eu não consigo nem explicar o trabalho dela, porque é um trabalho cru, é um trabalho, assim, muito, muito pesado e muito emocionante. E eu acho que, assim, da galera nova, vocês têm que conhecer a Larissa Zaidan, que eu acho que é uma coisa absurda. E tem também um coletivo que a Larissa, inclusive, faz parte, que não é um coletivo, é uma agência, que é a Angústia, que o Farpa se inspira muito também no Angústia, que esteticamente a gente acha também que é de uma documentação muito importante e de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a ver, assim. E tenho minhas referências, assim, que eu amo, que é o Lucas Landau, que eu acho que é um excelente fotojornalista, Andressa Zumpano, Patrícia Monteiro, que são pessoas, inclusive, que eu tenho o prazer de conviver. Ana Mendes, que é outra pupila do Ripper, que é uma querida, que eu amo. Quem? Marcela Bonfim, Ana Mendes. Ana Mendes, tá. Eu não ouvi direito. A Marcela que fez a live aqui, que ela é maravilhosa também. Enfim, é muita gente boa, eu acho, que assim, atualmente a gente está numa época, eu acho que muito boa para fotografia, que traz novas formas, né, de fazer fotografia com esteticamente, né, a foto ela tá diferente do que as fotos de antigamente, né? Eu sempre falo que eu fico vendo muito fotojornalista das antigas, aí, com todo respeito, mas é uma coisa muito mais quadrada também, uma coisa mais estática, é outro momento, é outra forma. Então eu acho que essa nova forma de fazer fotografia, ela tá trazendo mais esteticamente falando, né? Um outro movimento para foto, outras camadas para foto. Então, eu fico feliz de fazer parte, assim, de estar vivendo essa nova fotografia. Não sei se é nova, mas de estar nessa geração que eu tô agora, né? Tá vivendo uma isso. geração de fotógrafos, a gente tem várias delas que estão falando aqui, a gente conversou e vai conversar e outras, mas é o que você falou, eu acho que muito esse movimento que tem na fotografia, você falou que, né, estudou, eu muitos anos professor, também lá no bacharelado de fotografia, e a grande maioria são mulheres, né? A frequência, eu não canso de falar isso, se você vai nos eventos, a grande maioria dos eventos, elas são as mulheres. No próprio festival, né, de voluntário, então vai quem se quiser ir, né, varia entre 80%, 85% são mulheres. Então, é uma questão de ocupar espaço, dessa necessidade de ocupar espaço. Não é representada ainda em termos financeiros, né, não é proporcional, porque isso implica, é um poder, né, poder e dinheiro, né, nessas questões, mas eu falo que eu sou otimista nessa questão, né, das mulheres, né. Você também é otimista?
Eu acho que e eu acho que além de estar surgindo muita mulher boa, a gente, pelo que eu vejo, né, existe também uma auto-organização, pelo menos eu com as mulheres fotógrafas que eu convivo, né, as meninas, enfim. A ideia é sempre, se você tiver que indicar para algum trabalho, sempre indique outras mulheres. Se você tiver que compartilhar trabalho, compartilhe de outras mulheres. E compartilhe e indique trabalho de mulheres pretas ou de mulheres periféricas, de mulheres trans. É o que eu estava até falando na live de ontem. Como é que a gente muda essa fotografia branca e masculinizada? A gente muda indicando essas pessoas para trabalhos, a gente muda compartilhando o trabalho dessas pessoas. Sempre que me pedem indicação para qualquer trabalho que seja, eu sempre vou buscar alguma mulher, seja em qualquer estado desse Brasilzão. Sempre vou indicar mulheres, ou homens pretos também, porque eu acho que também é importante a gente mesclar, né? Porque, enfim, tem toda uma discussão ao redor disso. Mas eu acho que tem muita coisa mudando e tem muita mulher fazendo muito trampo foda. Mas uma coisa que eu acho que tem que mudar de fato, esse diálogo, né, com os jornais, com as mídias, porque ainda assim as redações ainda são muito masculinas. Ainda assim, você olha na linha de frente do fotojornalismo mesmo, você vai ver que a maioria ainda são homens. Brumadinho mesmo. Quando eu fui para Brumadinho, dava para contar no dedo a quantidade de mulheres que tinha lá, sabe? Eram 5 mulheres, assim, para 30 fotógrafos homens. Então Sim. ainda é um lugar muito, muito masculino. Mas eu acho que tende a mudar, sim. E só com ação, com força. O Sérgio mandou algumas perguntas. O Sérgio Silva, Tuane, qual fotografia feita por você que mais te marcou até agora? Ou trabalhos, talvez, e ampliar um pouco essa questão do Sérgio, quais ensaios que você, ou quais situações que te marcaram muito nessa carreira que você teve? Eu acho que fotografia é muito difícil, né? Eu acho que trabalhos, assim, tem alguns, acho que todos me marcaram muito, porque mais ou menos todos os grandes trabalhos que eu fiz, assim, que foram publicados ou que eu me envolvi muito, foram trabalhos que eu acreditava muito que eu tinha que fazer e foram sobre temas que eu sempre acreditei muito. Mas eu acho que Brumadinho não tem como falar que não me marcou, porque todo o trabalho de Brumadinho, estar ali em Brumadinho foi uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Era um cenário de guerra mesmo, era uma carga pesada de energia, de ver tudo aquilo. E talvez a foto que mais tenha me marcado da minha vida, eu falaria que é o retrato do Noé, que é o senhor que eu documentei, que é um senhor que eu me apeguei muito, que eu tenho contato com a família sempre que eu posso. Faz até um tempo que eu não falo com eles. Tentei achar eles, que eles sumiram, saíram lá do córrego, foram para Brumadinho, mas eu acabei reencontrando eles. E aquele retrato me marcou muito, porque foi o momento em que meio que a gente se reconheceu como como duas pessoas que entrariam numa nova relação ali. E é um retrato do filho dele tinha morrido, não só o filho, como muitas outras pessoas que ele conhecia, e ele estava muito triste, mas foi no momento que eu falei alguma coisa, ele soltou um sorrisão, foi a hora que eu bati a foto. É foda você, aí todo você pensa, vai tirar uma foto do cara rindo no momento de tragédia desse? E eu sempre falo que a vida dele não é aquela tragédia. A história que eu quero contar dele, da família dele, não é só aquela tragédia. Aquela família ela é muito maior do que o assassinato que a Vale, né, fez com o massacre que a Vale fez com aquelas pessoas. Então, essa cobertura foi muito importante. E para mim, outra muito importante foi a do cobrir o aborto, a história do aborto na Argentina, que foi a primeira vez que eu fui capa de jornal, assim. A Isis Medeiros, inclusive, estava com a gente nessa pauta, quando ela ainda era do Farpa. O Eric Dal, que foi que fez com a gente. E para mim é muito importante essa história, porque eu meio que obriguei a editora da Folha a falar comigo, porque eu queria apresentar a pauta, porque eu queria muito ir para a Argentina, e eu meio que forcei uma reunião ali. Nunca tinha trabalhado para eles, acho que ela mal sabia quem era eu direito, e todo esse processo eu fiquei muito, enfim, foi muito bom. E ser capa da Folha num tema que é o aborto no Brasil, para mim é muito significativo, Sim. porque é um assunto que não é discutido no Brasil, e você conseguir emplacar isso numa capa do maior jornal que a gente tem aqui de circulação, né? No Brasil, para mim foi muito marcante. E, obviamente, Gaviões da Fiel está sendo um projeto incrível que faz parte muito de quem sou eu, né? Diz muito quem sou eu, documentar Gaviões da Fiel. Tem a Andrade, às vezes o pessoal junta
O nome é Andrade. Como isso influencia no seu fazer fotográfico na relação com o mundo? Ele fala assim, sou fã das suas conquistas, me pergunta, qual a sua opinião sobre o papel da formação convencional ou não na trajetória do fotógrafo? E o que isso influencia no fazer fotográfico? Então, ele fala, qual o papel da formação sua e qual é a sua opinião sobre isso, né, na formação convencional ou não? Eu não tenho formação convencional. Eu fiz um curso técnico, mas assim, de verdade, com todo respeito ao Senac, tudo que eu aprendi, pouco do que eu aprendi lá, de fato, óbvio, foi lá que eu aprendi a fotometrar. Inclusive o Toninho tá aí, eu acho, meu professor. Se não for, ele que me ensinou a fotometrar, segurar uma câmera pela primeira vez. Então, óbvio que tem a sua importância, né? Mas muita coisa do que eu aprendi, para além das regras da fotografia, aquela regra chatinha que você tem que seguir, tudo bonitinho, né? Para além de tudo isso, que depois que você aprende, uma coisa que o Kenny sempre falava para mim, é importante aprender tudo isso para poder quebrar tudo isso e não fazer mais isso. Exato. Mas é importante saber. Eu acho que eu sou sempre a favor de você estudar, mas eu acho que é possível você seguir uma carreira sem de fato ter uma formação, assim. Eu acho que fotografia, ela se aprende muito na rua, ela se aprende fotografando. É óbvio que é importante você ter uma diretriz, você ter um caminho. É importante você estudar por si só as suas referências. Fotografia se aprende fazendo fotografia e vendo fotografia, né? Disciplina, né? E dá para fazer isso por conta própria, não necessariamente entrando numa faculdade. Mas eu, por exemplo, nunca entrei numa faculdade, mas eu tenho vontade de fazer alguns cursos específicos, alguns workshops ou alguns... Eu gostaria de entrar, sei lá, se eu tivesse oportunidade de entrar num curso lá de Cuba, de cinema, eu faria, obviamente, que é maravilhoso. Tem um curso de fotojornalismo na Argentina que eu quero muito fazer também. Então, assim, eu acho que é importante, mas ele não é essencial, assim. Eu acho que... não sei. Eu vou ficar me contradizendo aqui em tudo que eu falar. Tô Faz confusa. parte. Deixa eu só corrigir aqui e pedir desculpas, né? É que não estava, né? Mas o K. Andrade Fotografias é o Kenny Andrade. Ele que está me perguntando isso? Ele que está me perguntando. Pô, professor. Qual o papel na sua formação, isso como influencia na sua relação com o mundo, né? Então, eu já dedei respondeu. ele, que fez eu aprender tudo para eu desaprender depois. Mas é isso mesmo, eu sempre falava para os alunos, e hoje em dia, com essas formas, eu acho que a relação, tudo depende do curso que você faz, você tem que direcionar, olha, eu quero fazer essa coisa específica para isso, eu quero aprender rapidamente, tudo pode ser aprendido hoje pela internet, de várias formas, né? Eu acho que a experiência numa sala de aula com outras pessoas é muito mais rico do que a própria parte que você pode pegar hoje em outros lugares, o conhecimento. Então, principalmente agora que a gente está sentindo essa falta desse convívio, né, dessa troca de experiência, né? Então, eu acho que, normalmente, como potencializar os encontros em sala de aula para essa troca, né, entre os alunos, entre o professor, eu acho que isso que pode ser potencializado. Ali estão 10, 15, 20 pessoas, né, com diferentes perspectivas e que aprende muito. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que só a rua vai ensinar, né? Não. Então, essa é a base. E depois é só o dia a dia. Não tem como. Faz tudo que você aprende, quando você chega na hora ali, você tá pronto, não sei nada. Como é que você vai aprender a fugir na rua, colocar uma máscara? Como, né? Isso não... Isso tem os seus limites. A gente... Eu queria fazer mais algumas perguntas, que a gente já está mais uns 5, 8 minutos. Como essa questão a gente falou um pouco da pandemia, né, e potencializou essa desigualdade que a gente vive, né, principalmente nas periferias. Isso elevou um grau
muito forte, né? E a gente vê situações como, né, desocupação, agora, ontem, né, foram ocupadas famílias, como é que pode desocupar famílias no meio de uma pandemia, como é que pode matar jovens, né, que tem no Rio de Janeiro, o João Pedro, a Ágata, agora o Guilherme, Guilherme aqui. o Guilherme aqui em São Paulo, como é que você vê essa questão da pandemia e com essas potencializar essas desigualdades que a gente vive no país? Eu acho que esse é o projeto de governo. Eu acho que isso faz parte do projeto desse governo que está aí, faz parte do plano deles. Óbvio que isso sempre existiu, mas eu acredito que muito dessa história, dessa ideia desse governo de tentar fazer com que o brasileiro ache que nada disso que está acontecendo, que não existe uma pandemia, que não existe um problema. Eu acho que isso todo faz parte de um plano de genocida e que esse plano de genocida é o projeto, é o plano de governo do Bolsonaro e o que mais me incomoda é que isso ele disse isso com todas as palavras antes dele ser eleito. Eu acho que a pandemia ela escancarou, obviamente, a desigualdade social do país, mas é um problema que já existia. Óbvio que piorou, porque muita gente, enfim, parou de trabalhar, ficou sem trabalhar. Essa crise ela atingiu todo mundo, né? Principalmente a classe mais pobre, inclusive que a galera que realmente está morrendo são os pobres, são os trabalhadores. É uma doença que vem basicamente de gente rica, né? Porque veio de lá de fora, que trouxe para cá, mas quem morre mesmo é sempre o pobre. E eu acho que enquanto a gente continuar votando nessas pessoas e continuar colocando essas pessoas para representar a gente, essa política genocida ela vai continuar, não tem como, não tem saída. Eu, com toda dor no meu coração, eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu acho que a gente ainda vai passar, quando sair Bolsonaro, eu acho que ainda vem um novo projeto, mas também um novo projeto de direita, que também é um novo projeto que não é nada popular, que não está nem um pouco preocupado com a população mais vulnerável. E, enfim, tudo que eu estou vendo é muito triste ver o quanto a gente está, mais do que isso, ver que as pessoas estão realmente caindo nesse papo. A 25 de março parece que é Natal, cara. Os shoppings estão abertos, as pessoas não conseguem entender, sabe? E a galera pobre, ela tá morrendo, a periferia, ela tá cada vez mais cheia. E não tem como é que você vai se isolar, sendo que, às vezes, famílias de 6, 7 pessoas moram num quarto, sabe? Tipo, é muito foda, é uma política genocida, eles querem que a gente morra, eles querem que todo mundo morra mesmo. E eu não vejo saída para isso, infelizmente. A não ser revolta popular. É uma ótica de muito consumista, né? E falar, olha, então essas pessoas aqui que são mais velhas, o que você falou, estava na frase, são mais velhos, não tem problema, né? Morrer, porque já não estão produzindo mais, estão dando gastos para o INSS. Né? É isso, ele está exterminando pessoas para desaguar o Bolsa Família, para desaguar o INSS, ele tá. É isso, é uma política feita para matar essas pessoas, para matar o pobre. E uma relação de dinheiro, né? Porque vamos baixar isso, vai ter menos gente no INSS, vai ter menos, não vai estar dando Bolsa Família, infelizmente mas você está indo agora, nesse domingo, você está indo também você está agora indo fotografar nesse domingo, que você, quais são os seus próximos projetos? Domingo eu vou para Vila Clara, né? Eu vou acompanhar o Guilherme, a história do Guilherme. Depois eu vou para o Rio de Janeiro, porque a gente vai se encontrar, os farpas a gente vai se reunir, porque a gente vai fazer um projeto junto que eu não posso falar. Não posso falar de jeito nenhum, senão eles me matam. Não tem problema. Depois a gente vê, quando estiver pronto, a gente vê. Depois vai ver. Mas eu fico semana que vem inteira no Rio de Janeiro, entre 6, 7, 8 dias por aí eu fico no Rio de Janeiro, volto para continuar acompanhando a Gaviões da Fiel. Então é isso, domingo Vila Clara, depois Rio de Janeiro, depois Gaviões da Fiel na outra semana. E MST que eu estou fazendo também, que não precisa mostrar as fotos não, até prefiro acho que melhor que não mostre, depois eu me arrependi de ter mandado. Mas estou acompanhando muito MST, Gaviões da Fiel e agora esse projeto com Farpa, que é segredo de Estado ainda. Tá. E que mensagem a gente está terminando, que mensagem você gostaria de deixar, assim,
apesar dessa situação horrível, você está otimista? Que mensagem você gostaria de deixar? Não, tô zero otimista, mas eu acho que... Tô zero, desculpa, não vou falar que eu tô otimista, porque eu Não não tem tô. problema. Mas eu só queria dizer que, sei lá, para as pessoas tentarem pensar o que está acontecendo, por que das pessoas estão indo para a rua agora, pensando nas manifestações, mas também pensando na reabertura dos comércios, e as pessoas entenderem que elas têm que ficar em casa, pelo amor de Deus. Mas falando mais da nossa área, eu gostaria muito que a grande mídia, a grande imprensa, ela abrisse diálogo para que esses fotógrafos, freelancers, essas pessoas que têm novas histórias e novas narrativas para contar, a gente não consegue espaço nesses grandes veículos de comunicação, é muito difícil. Eu gostaria muito que toda a ideia do Farpa se concretizasse, que é poder ocupar a grande mídia para poder contar histórias e com outras narrativas de temas que a gente divulga ser importante, sabe? Nesse momento tem tanta coisa acontecendo, mas ainda assim está saturado de foto de velório, de enterro, de UTI, que eu acho que tem que ter, mas também, porra, tem tanta outra história, tem tantas outras histórias, tantos outros problemas também acontecendo que a gente podia aprofundar mais, mas que a gente não tem espaço para contar. Então, eu acho que eu entendo a crise financeira, a crise de tudo, enfim, é uma crise geral, mas eu acho que a comunicação ela tende a mudar quando esse diálogo for mais aberto entre o freelancer e os grandes editores. Enfim. Não representem só um determinado grupo, né? Que represente a diversidade da etnia brasileira, Exato. né? De território, né? De renda, né? Que seja mais representativo que o que aparece. O pessoal vai falar, principalmente da equipe, eles vão pegar no meu pé, que você mostrou várias imagens da Gaviões, eu não sabia, quer dizer, só depois que você me mandou, eu vi que era da Gaviões, né? É ótimo, mas foi muito bom estar vendo esse ensaio e estar sentindo tendo um pouco a saudade de você, que é uma coisa assim que mexe com a gente, com muitas pessoas. Eu queria agradecer muito, Tânia, a oportunidade de estar conversando com você. A gente já fez algumas coisas, já tem outros projetos e trabalhos em andamento, Sim. Que você continue nessa linha de frente, nos seus ensaios, nos seus projetos e com essa garra, né, que você desenvolve. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, peço desculpa por toda a minha bagunça, eu acho que eu deixo você louco, mas eu juro que eu vou melhorar, com toda a minha falta de organização. Não, eu já tive pessoas que vieram aqui que me entregaram assim o material 10 minutos antes, eu não conseguia entrar, mas você deu tudo certinho, não se preocupe não, deu. Eu sou horrível, mas eu agradeço de verdade o convite, sempre o apoio que você dá aí para mim, sempre me chamando para participar das coisas, eu acho muito importante isso. E eu espero que as coisas mudem e que a gente consiga traçar uma nova linha aí, porque eu acredito que as coisas não podem voltar a ser como era antes, né? Ao normal. Acho que tudo tem que mudar, muita coisa tem que mudar. Nossa relação com o consumo, entre relações, ela tem que mudar também. E muito obrigada, espero que vida longa ao festival aí, porque é sempre muito bom falar com vocês. Obrigado, e obrigado por você estar... Né, eu estou falando, eu não tenho condições para estar na rua, gostaria muito de estar, mas eu sei que é difícil, acho que todo mundo devia estar em casa, tem que ficar em casa, mas é o que você falou, chega um momento que há uma necessidade e a gente vai ter que lidar com esse dilema. Obrigado, novamente, de coração. Obrigada, viu, João? Tchau, obrigado a todos e a todas. Até semana que vem, a gente vai estar divulgando nas mídias os próximos convidados. Obrigado, Tânia. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.